Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer a correção das questões das páginas 68 a 72 do livro antigo e 66 a 72 do livro novo. Antes da correção, tem uma tirinha aí do Fernando Gonzalez. É uma referência a uma fábula conhecida, não é? Onde tem a lebre e a tartaruga. Então a Tira ela cita essa fábula estabelecendo uma relação de intertextualidade. Qual que é a fábula no caso? É a lebre e a tartaruga. Na fábula, por que a tartaruga vence a corrida? Porque que a lebre, né, durante o percurso, ela está bem na frente da tartaruga, só que ela resolve parar e dormir. Aí quando ela acorda, a tartaruga já tinha vencido a corrida. Na letra C, que fato surpreendente atual modifica a fábula citada? É a realização de um exame antidoping. Por que a tartaruga ficou surpresa com isso? Porque esse exame ele não faz parte da história, né, gente? Na fábula não existe pedir um exame antidoping. Ou então, uma segunda alternativa, porque realmente ela fez o uso de alguma droga. Número 2. Em relação à frase, você foi sorteado por exame antidoping, quem é o sujeito e quem é o predicado? Então, o sujeito é você e o predicado foi sorteado por exame antidoping. Quem que está recebendo essa ação verbal em foi sorteado? A tartaruga representada pelo pronome você. Você foi sorteado. Você quem? A tartaruga. Levante hipótese, então quem que está praticando a ação verbal? No caso, a comissão julgadora, não é? Porque foi ela que fez o sorteio para esse exame aí. Reescreva a frase agora empregando a comissão como sujeito. A comissão sorteou você para o exame antidoping. Agora sobre o outro exercício, nós temos aí algumas manchetes que saíram em jornais ou em revistas. Então tem lá, número 1, cambistas estrangeiros são detidos em jogo no Maracanã. A número 2, moradores de rua queimam bonecos de Alckmin e Haddad em ato em São Paulo. E a 3, o plano diretor será votado sem pontos polêmicos. Número 1, cada manchete é constituída por uma oração. Indica a voz verbal em que está cada oração e acha os seus sujeitos. Então vamos lá. Na primeira, a voz passiva, o sujeito cambistas estrangeiros. Na segunda, a voz é ativa, o sujeito moradores de rua. E na terceira, a voz passiva e o sujeito plano diretor. Número 2. Em relação às orações 1 e 3, o sujeito é responsável pela ação verbal? Não. B. O agente da passiva não está explícito, mas pode ser inferido. Qual poderia ser ele em cada oração? Então, na primeira, poderiam ser por fiscais ou por policiais. Na terceira, por vereadores ou pelas autoridades municipais. Então, no caso da primeira, cambistas estrangeiros são detidos em jogo no Maracanã, quem é que pode estar fazendo essa detenção aí? São fiscais ou então policiais. E na terceira, plano diretor será votado sem pontos polêmicos, quem é que está fazendo essa votação, né? Pode ser vereadores ou autoridades municipais. Na letra C, passa as orações para a voz ativa, empregando como sujeito o possível agente da passiva de cada uma. Então, nós vamos fazer assim: fiscais ou policiais, né, um dos dois, detém cambistas estrangeiros em jogo no Maracanã. E no outro caso, ou vereadores ou as autoridades municipais votarão plano diretor sem pontos polêmicos. Questão número 3. Em relação à oração 2, letra A, o sujeito é o responsável pela ação verbal? Sim. Passa a oração para a voz passiva analítica, transformando o sujeito em agente da passiva. Então, antes estava escrito assim: moradores de rua queimam bonecos de Alckmin e Haddad em ato em São Paulo. Então, agora nós vamos passar para a voz analítica e o sujeito vai virar agente da passiva. Então, os bonecos de Alckmin e Haddad são queimados por moradores de rua em ato em São Paulo. Segunda opção, analítica sem o agente da passiva. Os bonecos de Alckmin e Haddad são queimados em ato em São Paulo. Não citamos aí os moradores de rua que eram o agente da passiva. E o terceiro caso, na forma sintética, queimam-se bonecos de Alckmin e Haddad em ato em São Paulo. 4. Discuta com o professor e colegas e conclua quais efeitos de sentido podem ser criados pelo uso da voz ativa ou da voz passiva. A opção pela voz passiva permite que a gente omita o sujeito e, portanto, o ser ou os seres responsáveis pela ação verbal.
Número 5. Identifique no texto as orações que estão na voz passiva. Então, vocês têm um texto aí falando sobre, eu vou ler o título: no interior do Amazonas, jogo do Brasil foi assistido em telão de cinema. Então, tem até a imagem, né, mostrando lá a torcida assistindo aí a transmissão do jogo. Então, nós temos aí várias orações na voz passiva. Então, eu retirei aí. Jogo do Brasil foi assistido em telão de cinema. O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal. Eloá, de 13 anos, foi levada pela mãe à seleção brasileira. Antigamente, jogo de Copa do Mundo era ouvida pelo rádio. Nos anos 70, a geração do futebol foi liderada por Pelé. 6. Releia as frases a seguir. Qual o sentido do verbo assistir nas duas situações? Então, lá na número 6, nós temos assim: o Jogo do Brasil foi assistido em telão de cinema e os moradores da cidade de Envira assistiram à estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Então, o sentido do verbo assistir aí nas duas é de ver, assistir como ver. E qual é a sua predicação? Justifique com o trecho das orações. Então, ele foi empregado como verbo transitivo direto. Quem assiste a algo, não é? Visto que forma passiva, que forma a voz passiva na primeira oração. Foi assistido e é completado por um objeto direto, a estreia na segunda oração. Número 7. Apesar do verbo assistir em muitas situações da língua oral e da língua escrita já está sendo empregado como transitivo direto, a gramática normativa e muitos dicionários ainda o classificam como verbo transitivo indireto quando apresenta o sentido de ver. Troque ideias com o professor e a classe. Se o jornalista quisesse escrever rigorosamente de acordo com a norma padrão, como ficariam as duas primeiras frases observadas na questão anterior? Então, a primeira frase, ela não seria possível, gente, porque não se forma voz passiva a partir do verbo transitivo indireto, não tem como. Já na segunda, deveria ter o sinal indicador da crase, né? Assistirem à estreia do Brasil. Na letra B, você acha que, dado o uso atual do verbo assistir com o sentido de ver, as gramáticas deveriam rever a predicação desse verbo? Aí a resposta pessoal eu coloquei uma sugestão, que sim, pelo fato de ser o uso mais recorrente, é como é mais usado, mais falado. Então pode sim, certo? Agora no livro novo, vamos lá para as questões do livro novo. Então no livro novo, na página 66. Nós temos aí um texto, não é? Onde fala sobre um texto do Luiz Fernando Veríssimo, onde ele fala dos limites do humor. Então, na número 1, embora reconheça o valor do politicamente correto, o escritor faz uma ressalva a essa postura. Qual é essa ressalva? Então, ele diz, né? Ele fala que de um humor o politicamente correto não deve existir, não deve ter limite para o humor quando se fala em politicamente correto. Considerando que cada frase corresponde a uma oração, identifique o sujeito e predicado de cada oração, depois indique as formas verbais presentes em cada uma. Então vamos lá. As frases são: o humor é limitado pelo bom gosto e por padrões restritivos. E a segunda: o humor é negado pelos politicamente corretos. Então, na primeira oração, o sujeito é humor e o predicado é limitado pelo bom gosto e por padrões restritivos. Na segunda oração, o sujeito é humor e o predicado é negado pelos politicamente corretos. Formas verbais é limitado. Então, a primeira oração e a outra forma verbal na segunda oração é negado. Continuando, letra B. Discuta com os colegas do professor o sujeito dessas orações. Ele é um agente ou ele é paciente das formas verbais? Ou seja, ele está executando ou ele está sofrendo a ação verbal? Justifique. Ele é paciente, pois ele está sofrendo a ação verbal. Quem recebe as ações verbais expressas em cada oração? O sujeito de cada uma, representado pelo termo humor nas duas orações. Letra D. Quais são os termos que contêm o agente que pratica a ação verbal em cada oração? Então, na primeira oração, pelo bom gosto e por padrões restritivos, e na segunda oração, pelos politicamente corretos.
Número 3, reescreva as orações correspondentes às duas frases. Letra A, você vai empregar como sujeito o bom gosto e os padrões restritivos na primeira e os politicamente corretos na segunda. Então vai ficar assim: o bom gosto e os padrões restritivos limitam o humor. E na segunda, os politicamente corretos negam o humor. Letra B, eliminando os agentes da ação verbal e utilizando o pronome se junto com as formas verbais. Limita-se o humor, nega-se o humor. 4, leia essa oração. Então vamos lá na número 4. O discurso politicamente incorreto se legitima pela defesa da liberdade de expressão. Qual é o sujeito da oração? O discurso politicamente incorreto. Letra B. Reescreva a oração em seu caderno, substituindo o pronome se pela expressão a si mesmo e conclua: houve alteração no sentido dessa frase? O discurso politicamente incorreto legitima a si mesmo pela defesa da liberdade de expressão. Não teve nenhuma alteração aí no sentido da frase, continuou o mesmo. Discuta com os colegas e o professor. O sujeito da oração ele é agente, paciente ou ele é os dois, agente ou paciente? Justifica. Então, nesse caso, ele é tanto agente como paciente, uma vez que ao mesmo tempo age e recebe a ação verbal, o que se comprova com o fato de que a substituição de si por si mesmo não resulta em alteração de sentido. Ok? Agora, número 1. Continuando aí. Qual é o fato que as manchetes se referem? Então, eu tenho aí as seguintes manchetes. Primeiro, 2 engenheiros são condenados por morte em acidente na Arena Corinthians. Número 2, juíza condena 2 engenheiros por mortes em obras do Itaquerão. Número 3, justiça condena engenheiros por mortes durante obras do Itaquerão. Primeiro, qual é o fato que as manchetes se referem? É a condenação 2 engenheiros responsáveis pelas obras do estádio do Corinthians. 2. Cada manchete ela é constituída por uma oração. Qual é a voz verbal de cada uma e o sujeito? Então, na primeira, a voz é passiva e o sujeito 2 engenheiros. Na segunda, a voz é ativa e o sujeito é juíza. E na terceira, a voz é ativa e o sujeito é justiça. Na manchete 1, o sujeito é o agente da ação verbal? Não. O agente da passiva está explícito? Também não. Qual o termo que é complementado por mortes em acidente na Arena Corinthians? Justifique. É o termo condenados, pois a expressão indica a causa da condenação, ou seja, o motivo dos engenheiros terem sido condenados. Nas manchetes 2 e 3, os sujeitos são agentes da ação verbal? Sim. Em qual delas que o sujeito corresponde a uma pessoa? Justifique. Então, na manchete 2, porque a palavra que representa o sujeito, juíza, indica uma pessoa, alguém que ocupa um cargo público, ou seja, uma função de julgar processo. Levante hipótese, qual o sentido que resulta da opção por um sujeito correspondente a uma pessoa? Por meio do emprego, da palavra juíza, a manchete personaliza a decisão pela condenação, diferentemente do emprego da palavra justiça, que deixa aí uma forma mais abstrata a responsabilidade pela decisão, ao não explicar que ela foi tomada por determinada pessoa. Comparando as 3 manchetes, qual que é a diferença de sentido entre elas? Considerando o destaque dado ao agente ou ao paciente da ação a que o fato noticiado se refere. Então, a voz passiva na manchete 1, ela dá destaque ao resultado da ação, ao sujeito paciente, e assim ela evidencia a condenação dos 2 engenheiros. A voz ativa já na manchetes 2 e 3, ela dá destaque aos agentes da ação, ou seja, os sujeitos agentes. Então, ela evidencia a juíza e a justiça, respectivamente. Discuta aí com os colegas e o professor quais efeitos de sentido são criados quando se personaliza ou se generaliza ou se omite o agente na ação verbal. Então, a personalização, ela identifica pessoalmente quem que fez a ação, quem é o responsável por ela. Já a generalização identifica de uma maneira vaga, abstrata, não fala especificamente quem fez. A omissão possibilita não identificar os responsáveis, então deixa aí o texto mais ameno, criando a impressão de que os fatos foram acontecidos por si mesmo, sem culpar ninguém. A6. A que ou a quem se refere a palavra Garrincha nos seguintes trechos dos textos lidos? Então, Garrincha não é recheado com jogadas geniais de Mané pelos campos de futebol. Então, nesse caso, ele está falando do filme
que existe, né, um filme sobre a vida do jogador de futebol Garrincha. Já a segunda, Garrincha foi vítima da brutal ignorância brasileira sobre o alcoolismo, aí já está se falando sobre o Garrincha Pessoa, o jogador de futebol. Releia os trechos. Qual é o sentido do verbo assistir em cada trecho, respectivamente? Um é ver e o outro ajudar a acompanhar. Com qual predicação o verbo assistir foi utilizado em cada uma? Primeiro, como um verbo transitivo direto, né? Na primeira ocorrência, e também na segunda, como verbo transitivo direto, ou seja, nas duas ocorrências. Deduza o que é a sigla A, que tem no segundo trecho, então significa Alcoólicos Anônimos. Né? Segundo o texto aí, Garrincha era um jogador, mas ele também era um alcoólatra. Número 8, o verbo assistir vem sendo empregado como verbo transitivo direto em muitas situações da língua oral e da língua escrita. Apesar de nas gramáticas normativas, também em alguns dicionários, ele ser considerado transitivo indireto quando ele vem com sentido de ver. Então vamos trocar ideia. Nos textos lidos, as ocorrências do verbo assistir seguem as regras da norma padrão. Justifique a sua resposta, se ela for negativa, reescreva a frase em desacordo com os padrões da gramática normativa, eliminando esse desacordo. Então no primeiro texto, por exemplo, em Garrincha, foi assistido nas telas do Chile. O verbo assistir tem o sentido de ver. E assim tem um desacordo com a relação da norma padrão. Há possibilidades variadas da reescrita. Então, eu coloquei algumas possibilidades. Antes dos brasileiros, os chilenos assistiram ao filme Garrincha. A primeira coprodução Brasil-Chile, país onde se passa. Também a gente pode mudar o verbo, empregando aí o foi visto, contemplado nas telas. No segundo texto, a ocorrência de assistir está de acordo com a norma padrão, uma vez que o verbo tem o sentido de prestar auxílio. Então, assistir pode ser ver, né? Você está vendo, você está assistindo a um filme. Pode também assistir alguém a ajudar, alguém que está precisando de uma ajuda, um socorro, um médico, uma enfermeira, pode assistir ao doente, né? Então, na letra B, dado o frequente uso atual de assistir com sentido de ver como transitivo direto, a gramática normativa e os dicionários deveriam rever a predicação tradicional desse verbo? Aí, a resposta, pessoal, eu acredito que sim, né? Já que ele está sendo tão usado. Já faz parte do nosso dia a dia. Então é até aqui que nós vamos, gente. Um abraço, fiquem com Deus.